A pessoa que criou, que pode fazer isso, que é o Saulo, que foi o salvador da pátria aqui. Muito obrigada, Saulo, inclusive. Já começamos pelos Saulo não é o agradecimentos. pessoal do marketing. Não é. O Não. Saulo é o pessoal do TI. Saulo é o Saulo, pessoal do TI. A equipe do TI. não, nem tem. Pior que nem tem TI. Ah, ele mandou aqui, ó. Assim que derem o ok, eu começo a gravar. Beleza, então é ele que manda. Então vamos lá, porque já estamos bem atrasados, temos 25 pessoas já, acho que dá para conversar. Tem uma conversa aí, bate-papo bacana. Saulo falou para os dados bancários, com certeza. Nossa, salvasse depois de uma loucura dessa. A Letícia falou aí que o YouTube tá dando problema com todo mundo, não é só com nós, não. Hoje foi uma zoeira geral, hein? Bom, só para apresentar vocês aqui, né? O Saulo foi ex-aluno da rede, hoje é professor de redação, etc. Se ele quiser falar aí, foi muito bom ter, né, ele como aluno e agora muito mais como colaborador, professor, etc. E aí tá, faz tudo, né? Mas valeu mesmo, Saulo, salvou o dia. Não, foi mesmo. Muito obrigada mesmo. Salvou o dia. Bom, acho que já deu para passar um pouco do estresse. Parabéns mesmo, Saulo. Parabéns mesmo. Ó, quase 30 pessoas. Não, É isso aí, não, estourou. Falei para vocês. Em aula de universidade tem aquelas 90, mas tudo mutado e jogando videogame, né? Exatamente. Tem aquela galera que você sabe que tá lá mesmo, né? Sim, e é isso. Então vamos começar. Se o Saulo puder começar a gravação aí, a gente agradece. Quando começar a gravação, a gente vai. Acho que ele já até começou, porque tá escrito recording aqui em cima. Ah, já tá gravando. Pelo menos, acho que no meu PC tá gravando, não sei. Tá gravando. Esse cara. Mal consigo ver os Não movimentos. dorme no ponto, isso aí. O pessoal do TI é muito eficiente aqui. Mal consigo ver. Então, Saulo é colega de vocês, tá fazendo letras também. Vai, Saulo, olha aí. Aí sim. E é o nosso menino de ouro. Não, com certeza. Bom, nossa, coisa de velho agora, né? Bom, vamos lá. Por favor, vamos editar isso, né? Antes de Antes postar. de subir, né? Tá sendo gravado agora, mas tudo vai ser editado, tá, gente? Só pra... Então, eu agradeço muito, 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 muito a galera que está aqui agora assistindo a reunião, a essa aula e desculpas, né? Mil desculpas aí pelos problemas. Não foi nosso, foi o YouTube que deu zica mesmo. Parece aquela desculpa, né? De quem não sabe manusear lá as ferramentas. Mas realmente, né? O YouTube está dando merda aí em vários canais e etc. E aqui é bom porque a gente não precisa se preocupar em ficar falando ou não palavrão e etc, porque a gente não vai cair, não vão derrubar a nossa live É aqui. verdade. Então. Depois a gente só corta, sobe e acabou. Exato. Então, bom, acho que a maioria aí me conhece, né? Caso não tenha alguém que tem alguém que não me conheça aqui, por conta de ter vindo lá pelo YouTube, né, a gente postou lá o link dessa reunião. Eu sou o professor Renato, da Rede Ubuntu, e hoje a gente vai ter uma aula bem interessante, bem diferente, com dois professores aí que estão nos ajudando muito nas correções de redação, né? E o convite dessa palestra veio deles e eu achei muito oportuno, porque o tema é bastante confluente com aquilo que a gente sempre fala nas aulas de literatura, né? Bom, eu, né, responsável por boa parte das aulas de literatura da rede, sempre trabalho, né, com mitologia nas obras, né, porque é o que eu falo para vocês, né, mitologia em grandes obras é um topos, né, ou topoi, né, um lugar comum. Então, sempre vai haver, né, o grande texto, o grande artista, né, a grande obra sempre vai retomar aí aos conhecimentos aí dos antigos, né, até porque esses que a gente chamamos de antigos, né,
fizeram, né, esse movimento de retornar ao passado também. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Eu estou enrolando um pouquinho para a sala encher mais, mas temos aqui alunos de todos os polos, né? O Guarani está aí, que eu vi, o Santo Dias também, o Alan Soares, vi gente também do Expedita e do Dona Edith. Então, estamos em peso aí, né? A rede toda representada para assistir essa aula desses nossos dois professores, que eles vão se apresentar devidamente, não vou falar por eles, né? Mas são professores aí de língua portuguesa, né? A Letícia e o Matheus, cada um vai se apresentar aí no devido momento. Então, né, quem é meu aluno já sabe, né, dessa importância da mitologia para a literatura, não só brasileira, como mundial, né? O recorte que vai ser feito nessa aula é a respeito aí da literatura brasileira, né? Então, achei muito devido isso, né? Até porque a última aula que eu dei para vocês, que está lá no YouTube, foi sobre Claro Enigma. E Claro Enigma é um livro aí recheado, né, de mitologia greco-romana, né, mitologia clássica, certo? E é sempre bom a gente fugir um pouco das aulas comuns e termos aí esse tipo de aula que nos mostra um panorama, mas aí um panorama que a gente vai usar em tudo, praticamente tudo, né? Então, o que é mais difícil em livros, né, obras, assim, grandes obras brasileiras que a gente lê, é saber entender as referências, saber localizar os lugares comuns desses grandes livros. E, como falei antes, a mitologia grega é de fato um lugar comum na literatura brasileira, né? Então a gente vê Machado de Assis retoma isso, né? Os autores do arcadismo total retomam ao clássico, os românticos, né? Não só na forma, mas também no conteúdo. Então a mitologia clássica e a cosmologia clássica, ela é um tema muito visitado na literatura, certo? E, bom, mais uma vez agradeço a todo mundo que está aqui e eu só queria começar essa apresentação falando disso, né, do que é mito, do que é mitologia, né? A gente primeiro poderia falar da palavra, né, o que ela significa. Hoje, infelizmente, o significado da palavra mito está muito reduzido ao seu significado verdadeiro, né? Hoje a gente chama de mito políticos imbecis, políticos ridículos, né, sem citar nomes aí, ou, né, mito aquela pessoa ou coisa grandiosa, etc, né? De fato, mito tem a ver com isso. A mitologia, na verdade, é uma tentativa de interpretação do mundo, uma tentativa de significar o mundo, né, advindo aí dos antigos. Então, todo povo tem mitologia, todo povo tem narrativa. Mitologia, então, né, numa perspectiva, seria isso, uma narrativa, né, a respeito de um determinado aspecto da realidade do mundo. Só que de onde é que veio isso, né? Como a gente pensa em povos gregos e romanos e até os povos orientais, né, os hindus, ou até mesmo os indígenas aqui no Brasil, muito próximos de nós, né? A gente conhece a mitologia aí, né? Existe um livro, né? Aqueles livrinhos lá dos primeiros passos, né? Que explicam pra gente o que de fato é mitologia, numa perspectiva mais filosófica, né? Então, mito geralmente é aquilo que, né, tem algum par com a realidade, né? Então, uma realidade do mundo explicada, né? Então, a mitologia tem aí uma relação com o rito, né? O mito tem uma relação com o rito. Então, quando a gente fala mitologia grega, a gente fala de toda uma cosmologia que foi criada para explicar o mundo, mas que hoje não cabe mais, né? Mas no tempo passado não era mitologia, era rito mesmo. As pessoas acreditavam no que estavam vendo, as pessoas acreditavam no que estavam ouvindo, certo? Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, em mitologia africana ou mitologia indígena, isso
chega quase a ser uma ofensa. Por quê? Porque os africanos, né, os descendentes, afrodescendentes estão aí e eles praticam suas religiões, suas crenças, bem como os indígenas. Então, mitologia, em suma, seria aquilo que existiu e deixou de ser cultuado, ou seja, deixou de ser um ritual, né? Não existe mitologia cristã. Não, mitologia não. É um rito. O cristianismo é um rito, não ainda é um mito, certo? Então, primeiro a gente tem que saber essa diferença aí. Por que isso é importante? Para saber que através desses costumes, né, de acreditar em suas próprias narrativas, que os seres humanos explicam o mundo, né, e essa explicação de mundo deixa de ser válida, né, ou importante para explicar o mundo moderno, o mundo atual, etc. Mas uma coisa que essa mitologia, seja ela qual for, né, grega, né, romana, que são pares ali, ou até mesmo as orientais ou indígenas, elas têm sempre, né, pontos em comum, que é, na verdade, o fato de se contar histórias. Então, mitologia é isso, é a contação de histórias para explicar um aspecto aí da vida, da realidade. E essas histórias são histórias que estão, né, no nosso consciente coletivo, né? Sempre que se conta uma história dessa, essa história mitológica, seja qual for, ela toca o indivíduo, ela toca o ser humano. Por quê? Porque ela foi construída coletivamente, né? Então elas são importantes justamente por isso, para dar conta, né, de, né, um aspecto da vida ou vários aspectos da vida humana. E por isso, né, o Yuval Harari, aquele historiador, sociólogo famoso, ele, né, num dos livros dele, chamado Sapiens, né, acho que é uma breve história da humanidade, ele fala que o ser humano, né, ele vive de narrativas, né? Nós vivemos de contar histórias. A nossa vida é uma história que a gente fica escrevendo, né? Embora eu não sei vocês, mas às vezes eu acho que eu sou um personagem meio que coadjuvante, né, numa história que não é a minha. Mas a gente precisa, né, na vida, de histórias. Por isso que a gente vai ao cinema, por isso que a gente lê livros, certo? O ser humano precisa das narrativas para poder sobreviver. Tudo, no caso aí, é narrativa, né? A vida que a gente leva, o trabalho que a gente tem, o sonho que a gente tem aí, né, a conquista que a gente pensa em realizar. Tudo isso é uma narrativa construída. E a gente vai vivendo isso, né? Então, quando lá o Homero, né, escreveu a Ilíada, por exemplo, né, aquilo é uma narrativa que representava alguma coisa para o povo grego. Mas de onde é que vem isso, né? De onde é que vem essa necessidade de contar histórias, de se explicar através do que a gente hoje chama de mitos, né? Mas na época não era, na época era a explicação da verdade. Bom, isso vem da necessidade, né? Já falei para alguns aqui, mais uma vez, dessa nossa necessidade de dar nome às coisas do mundo, né? Porque o ser humano, num dado momento, por conta aí de uma mutação biológica ou seleção natural, se viu com a possibilidade de dar significado para as coisas do mundo, ou para o próprio mundo. Então, esse mundo era vazio de significado e passou a ter significado quando o ser humano começou a dar histórias, né, contar histórias, na verdade, sobre as coisas que via, sobre as coisas que sentia. Estudando um pouco de filosofia grega, né, filosofia não, história, né, da Grécia, a gente percebe que nem sempre, né, foi assim. Toda essa mitologia que a gente conhece da Grécia hoje foi criada, foi inventada em algum momento, né? Os gregos, né, antes de criar o que a gente conhece hoje como o panteão e a cosmologia lá que a gente consegue ver naquele poema do Hesíodo, né, a Teogonia, nada disso existia, né? E qual que era a única ligação do grego, né, com o além-mundo, né? Com os mortos, né? Os gregos acreditavam que quando
quando o indivíduo morria, na verdade ele não morria, ele continuava vivo, só que de outra forma, né? Então os gregos, né, levavam para os túmulos dos mortos, né, comida, roupas, para que eles pudessem continuar usando, né? Então, a primeira ligação da mitologia, que a gente fala de mitologia grega, com esse mundo, né, além do mundo físico, seria esse mundo dos mortos, que na verdade é o próprio mundo, né? Foi a partir daí que o povo grego começou a criar, né, novas perspectivas e explicações para os aspectos da realidade que o circundava, né? Então, estou me alongando bastante, né? Já temos quase 40 pessoas aí assistindo essa exposição. Mas eu queria terminar, né, falando uma frase de um filósofo, sociólogo, na verdade, mitólogo, né? É o Joseph Campbell. Ele, falando a respeito, né, naquele livro que ele escreveu chamado O Poder do Mito, ele também escreveu o Herói de Mil Faces, né, que conta, né, toda a história da jornada do herói, que acho que a Letícia e o Matheus vão comentar com vocês logo mais, que a jornada do herói é aquilo que está presente em nós, né? Então, isso daí, por isso que nós, né, adoramos essas narrativas, etc. Então, nesse livro, Poder do Mito, né, ele discorre a respeito da importância do mito, das narrativas para se viver a vida, né? Porque se não são as histórias, né, se não é a arte, por exemplo, o que seria do mundo, né, num momento como esse de pandemia? Nós somos privilegiados aí porque temos acesso à internet e etc, para ter contato com essa arte, né? Então, imagina como é que deve estar a cabeça de pessoas que não têm essa possibilidade, né? Mas ele disse, né, e isso vale para todo mundo, inclusive aquele que tem internet para assistir Netflix ou não. Ele disse que o ser humano é um ser criativo, né, de narrativas. E nesse livro, O Poder do Mito, ele fala que o ser humano, a humanidade como um todo, é na verdade a consciência do mundo, né, a consciência do universo, ou na verdade, desculpa, é o universo que conseguiu ter consciência de si mesmo e a partir da consciência de si constrói narrativas para explicar a própria existência. Então, a consciência, né, a vida que adquire consciência de si é a matéria, é o universo, é o mundo que, que, que adquire consciência de si para poder aí, né, dar a si um sentido. Então, eu quero deixar essa mensagem antes de me retirar para que os professores comecem a aula deles, que é isso, né? Nós somos um pedaço do universo, ou o próprio universo, ou a própria consciência do universo, que constrói narrativas, que constrói mitos para explicar a própria existência. Nós não somos pouca merda, não. Nós somos a consciência de todas as coisas. É isso que o Joseph Campbell fala, e é isso de verdade que nós somos. Então, a partir disso, não tem como a gente se sentir pouco, né? A gente é foda pra caralho, é isso que a gente é. E é isso que essa aula, né, vai mostrar para vocês um monte de artista aí foda que foi buscar nessas narrativas referências para contar um pouco da história da existência. Então é isso, gente, né? É isso. Agradeço demais os professores agora que vão falar com vocês. E aí, né, me retiro, vou ficar só ouvindo essa aula maravilhosa que vocês vão ter a partir de agora. Agradeço, então podem se apresentar, professores Matheus e Letícia, que agora a bola é de vocês. Renato, primeiro eu gostaria de agradecer você pelo espaço, pelo início da apresentação. Gostaria de agradecer a vocês, alunos do Ubuntu, por participarem com a gente dessa apresentação muito legal que a gente preparou para vocês a partir de uma palestra que a gente deu na faculdade. Então, essa palestra foi exibida na Semana de Letras da Universidade de São Judas e a gente adaptou para trazer para vocês em formato de aula, para a gente conseguir criar esse link das matérias que a gente tem na faculdade com as matérias que vocês têm no cursinho, na escola e que vocês vão utilizar para a vida.
Então, eu vou ficar com a parte da literatura, o Matheus vai ficar com a parte da mitologia, então a gente vai se conversar durante a apresentação. E a ideia é passar por todos os movimentos literários para mostrar para vocês as influências que eles tiveram da mitologia. É isso mesmo. Obrigado, Renato, e obrigado a todos por terem comparecido. Obrigado ao Elias, né, o grande cabeça, né, do marketing, né, do projeto, que conseguiu trazer tanta gente aqui, né? A gente realmente não esperava que fossem tantos, né? E a gente só tem a agradecer e a gente vai tentar agora trazer um pouco desse espírito que o Renato falou mesmo, tá? Aquela coisa do mito, né, da narrativa humana sendo concretizada, né, desde a antiguidade e até a nossa literatura, como se fosse uma grande narrativa, como se a humanidade tivesse uma grande narrativa que ela não conseguisse escapar. Por mais que os temas mudem, por mais que os personagens mudem, por mais que algumas características se sobressaiam. Então a gente vai tentar trazer isso um pouquinho através dos movimentos da nossa literatura e trazendo esses paralelos, pincelando referências ou temáticas ou também não só dos temas trazidos, mas também alguns personagens, né? Elementos da narrativa mesmo que já remontam à antiguidade grega, que já foi resgatada, eu não diria a exaustão, porque não, parece que nunca acaba, né? A inspiração que pode ser tirada dessa época, mas é mais ou menos isso que a gente vai tentar trazer. Só para a gente conseguir situar tudo direitinho, é importante deixar claro que quando a gente fala da mitologia grega e dos mitos, né, dessa mitologia europeia, ela pode transmitir um pouco dessa visão eurocêntrica, né? E isso é uma coisa que a gente tem que se atentar e isso é uma verdade, é uma preocupação que nós temos que ter até por conta da nossa cultura, né? Uma cultura que eu não diria talvez que sofre, mas que recebe muitas culturas nela e mistura ela num grande caldeirão enquanto uma cultura própria. A gente faz esse recorte da mitologia grega por conta muito da relevância, né? E dela trazer muitos desses elementos da grande narrativa humana e do quanto ela e da grega até especificamente como ela influencia a arte como um todo e que acaba influenciando o Brasil de várias formas, tanto enquanto um país que foi colonizado, como um país no mundo que hoje em dia é globalizado, né? Onde esse tipo de coisa só ganha mais força, mas de maneira alguma a gente vai desconsiderar como diz o Renato, as outras narrativas, as outras mitologias. A gente só está tentando fazer um recorte específico, e até por questão de familiaridade, né? A gente tem essa familiaridade grande com esses mitos, porque eles são representados de várias formas na mídia, sejam em filmes e em outros tipos de literatura. Tá? Então, era isso. Vamos, então, tentar já ir tocando daqui. Você pode começar, desculpa se eu me prolonguei. Nada. Então, agora a gente vai iniciar nossa apresentação e não tem como iniciar falando sobre a literatura brasileira sem falar da nossa colonização. Então, aí que surge o movimento do quinhentismo, né? E vocês já devem ter ouvido falar dele, obviamente, porque vocês são vestibulandos. E é muito importante a gente destacar que o quinhentismo, ele não é genuinamente brasileiro, e sim ocorrido aqui no Brasil. Por quê? O quinhentismo, ele não vai expressar uma identidade nacional na sua literatura. Isso significa que não tem brasileiros, de fato, escrevendo. Isso significa que o europeu que veio aqui colonizar as nossas terras, que escreve aqui. E vai escrever como? Essa literatura ela vai ser dividida em duas literaturas. A literatura informativa e a literatura jesuítica. Então, esses europeus que vieram para cá, uns escreveram sobre as terras, sobre o povo que encontrou, e outros escreveram para catequizar. Então, por exemplo, a literatura jesuítica fazia parte das missões de catequização dos índios. Já a literatura informativa, eles tinham como objetivo informar o pessoal da colônia que o povo aqui tinha tais costumes, que eles conseguiram encontrar tais recursos, o que eles viam como oportunidade aqui nessa terra, tá bom? E quando a gente fala muito sobre quinhentismo, a gente fala sobre os mitos. E é aí que já começa a entrar a mitologia, tanto a indígena quanto outros tipos de mitologia. É importante falar do quinhentismo com essa característica, né? Porque a gente está falando como a Letícia falou, né?
as narrativas na nossa terra, aqui no Brasil, elas, no início, quando elas foram importadas, né, nós já tínhamos os que a gente, né, como disse o Renata, né, falar mitos é até um tanto, chega a ser ofensivo, é claro, mas eu digo pelo nosso ponto de vista um pouco de tentar situar tentando trazer um pouco esse mesmo teor, né, de religião e narrativa enquanto tentando explicar o universo em torno de um povo, em torno de uma cultura. Quando a gente teve esse grande movimento de sermos colonizados, né, da Europa vindo para cá, como nós bem sabemos das grandes atrocidades que ocorreram, né, quando fomos colonizados, tanto da escravidão e também dos índios. E claro que a gente fala de escravidão, a gente fala de massacres, e isso, obviamente isso é absurdamente horrível, mas você também havia uma certa de massacre cultural, né? Porque você tinha esse povo entrando no nosso país, né, colonizando, explorando e trazendo o Deus deles, né, trazendo o Deus cristão, trazendo Cristo, trazendo esse Deus já que vinha lá do povo judeu, e, enfim, católico, toda a evolução daquela religião que chegou à Europa e depois foi trazida ao Brasil. Você tinha os mitos indígenas, eles tinham seus próprios mitos de criação, eles tinham seus deuses que criaram tudo, eles tinham os seus heróis, mas isso vai começar a ser soterrado pelas narrativas que o europeu traz, né? Num determinado momento isso vai ser completamente entendido como errado, né? Então isso vai ser muito presente, isso vai ser muito forte, essa importação toda, e vai nascer uma grande mistura, né, de muitas narrativas. Você vai ver que elementos indígenas o índio vai ser retomado em algum momento, até por outros tipos de autores, mas infelizmente a gente passou por isso, né? A gente teve esse massacre cultural também, além das vidas e de todo tipo de exploração. E agora a Letícia vai tentar dar para a gente um panorama já do barroco, né? Que vai começar a fazer alguns resgates já de alguns pensamentos que a gente já entra um pouco na grega. Isso. O movimento barroco, ele surgiu aqui no Brasil depois do movimento do quinhentismo. Então, vocês vão perceber na literatura, na arte barroca, muitos contrastes. Por isso que sinônimo de barroco é contraste. Sempre quando vocês estiverem fazendo prova de vestibular, pensem. Barroco é contraste. Então, contraste do quê? Contraste de bem e mal, contraste de claro e escuro, de fé e de razão. Então, tudo isso vai ser questionado no barroco, tá bom? Vocês também podem perceber que o movimento barroco, ele cultua muito o feísmo, então ele tem muito gosto por aspectos cruéis e dolorosos da vida. Então vocês vão ver a morte muito representada, aquela coisa de sombras muito representada. Tudo que é muito cruel, vocês vão conseguir ver com evidência no barroco. E aí o barroco também tem duas grandes vertentes, que é a partir daí que a gente faz esse paralelo com a mitologia, que é o cultismo e o conceptismo. O cultismo significa uma literatura voltada para o significante. Então, voltada para as palavras e as formas com que elas são escritas. Já o conceptismo, ele tem a atenção mais voltada ao significado. Então, o significado dessas palavras escritas, o significado dessa literatura em si. Aí no próximo slide a gente tem um trecho de Prosopopeia, do Bento Teixeira, que é aí que o Matheus vai fazer esse paralelo com a mitologia. Então, traz das ninfas o coro brando e doce. Clímene, Efire, Opis, Panopea, Cumberoi, Thalia, Simodoce, Drimo, Xanto, Licórias, Deiopeia, Aretusa, Sídipe, Filodoce, com Eristeia, Espios, Semideas, após as quais, cantando, vem sereias. É até difícil de falar todos esses nomes, mas todas elas são figuras mitológicas que agora o Matheus vai trazer um pouquinho desse paralelo para vocês. Essa ideia dos contrastes, né, até que a Letícia trouxe agora, é muito presente na nossa cultura, né? Não só na grega, né, mas na nossa hoje também. Esse pensamento binário, né? Essa ideia de opostos, né?
tudo tem um contraponto, né? Você vai ter claro e escuro, você vai ter até bem e mal, rápido e devagar. Tudo tem um ponto e um contraponto. E no caso dos gregos, a gente está falando de um pensamento que vinha a ser muito racional em algum momento, tá? Ele, num primeiro momento, ele não desconsiderava ele não questionava completamente os seus mitos, né? Seus mitos eram as suas histórias, né? Suas narrativas eram a história deles, né? Quando a gente pode falar de Ilíada, quando a gente fala de Odisseia, a gente pensa, Guerra de Troia, nananã. Eles deviam encarar como religião, né? Porque tinham deuses, não, era tudo misturado, era história. Para o grego que pensava Aquiles, que falava de Agamenon, para ele isso era uma figura da antiguidade dele, era um herói que tornou o que era o mundo grego, o que era a Grécia, o que era a polis onde esse indivíduo que vai discutir isso existia, tornar aquilo que é. Né? É um herói da antiguidade, aquela pessoa existiu, tão real quanto tudo que ele via. Né? E os deuses influenciavam tudo e os heróis construíram aquela nação de alguma maneira. Né? E falando desse trecho que a Letícia falou, a gente vai ver nele essa coisa de clamar as entidades, né? Os seres místicos da Grécia. Você vai ter nisso já aquela narrativa muito parecida já com os Lusíadas, né? Os Lusíadas já era uma coisa muito parecida com esses exemplos que eu dei da Odisseia, por exemplo, aquele texto já mais épico que trata de um passado glorioso, de uma jornada heróica, gigantesca, né? A Odisseia é muito isso, né? Odisseu, só para situar a gente um pouquinho, ele venceu, ele foi o cabeça por trás do plano que acabou culminando na reviravolta da Guerra de Troia, né? O cavalo de madeira, que a gente deve morrer de rir hoje em dia, né? Com essa história, né? Os caras acharam, tipo, porque vocês pensam no bizarro, né? Um cavalo de madeira, os troianos viram um cavalo de madeira gigante e falou, pô, deve ser legal, um presente, vamos pôr pra dentro. Claro que não com essa simplicidade, mas pode soar um pouco estranho pra gente hoje em dia, né? Mas, enfim, e aí a guerra foi dessa forma, e a Odisseia é sobre Odisseu voltando para casa dele, desafiando deuses, desafiando Poseidon, inclusive essa ilustração que eu trouxe é um pouco isso, né? Poseidon perseguindo a tripulação de Odisseu tentando voltar para casa porque ele conseguiu criar inimizades com os deuses. Muitas dessas figuras que a gente viu ali, né, que são mitológicas, mas também nessa narrativa você vai ter a gente tem, por exemplo, Tritão, né, e outras divindades. Tritão, no caso, ele seria uma. Você vai ver. É que assim, os mitos eles divergem um pouco, tá? A gente, às vezes, quando eu falo um nome tipo Poseidon, quando eu falar Zeus, quando eu falar caminhão passando na minha rua fazendo um barulho horroroso, quando eu falo Hércules, a gente pode pensar, não, mas eu conheço ele por outro nome, ou eu conheço esse mito de uma forma um pouco diferente. Como a Grécia ela tinha polis, o mito às vezes variava um pouco de núcleo para núcleo. Tá? Então, você vai ter Tritão, a gente pode entender ele como Poseidon, a gente pode entender, ele tem uma criatura, tem um ser mitológico que é um Tritão, e tem, eu acho que até na Disney, acho que é um Tritão, acho que o pai da Ariel, que é muito da Pequena Sereia, né? Ele é muito visualmente Poseidon, né? Um tridente, meio peixe, com barba, mas ele é muito ele é chamado de Tritão, né? E também você vai ter essas divindades reunidas no Porto de Recife para ouvirem de Proteus a narrativa das glórias passadas e futuras da família Albuquerque. Então, você tem essa idealização, você tem essa família Albuquerque considerando eles como um tipo de figuras místicas heróicas que precisam ter sua história narrada e que vão ter, né? E agora, deixa eu ver. E agora a Letícia já pode tratar um pouco do arcadismo para a gente não se perder muito nos pormenores. Só um segundinho, pode ir. Bom, pessoal, então, o Barroco, como eu falei para vocês, ele foi a época de contrastes e também a época de muita feiura, digamos assim, sobre os assuntos. Então, muita morte, muitos assuntos sombrios. E o arcadismo ele vai vir em contraposto a isso, em contraposto ao mau gosto do barroco. Então, o arcadismo ele vai prezar pela simplicidade, a clareza e o equilíbrio. Então, vocês podem lembrar dos preceitos árcades, como o Fugere Urbem, o Carpe Diem, Auras Mediocritas. Então,
tudo preza muito pela simplicidade da vida, a simplicidade da poesia, tá bom? Ele vai retornar também aos modelos clássicos greco-romanos de convencionalismo, e isso o Matheus vai falar um pouquinho melhor, tá bom? E como retomar os modelos clássicos? A gente vai retomar o belo, o bem, a verdade e a perfeição, tanto na escritura quanto nas obras de arte e na arquitetura, tá bom? Quando a gente fala também sobre o arcadismo, a gente pensa muito em pastoralismo e bucolismo. O que isso significa? Basicamente, bem resumido mesmo, que a pessoa ela só consegue ter a felicidade plena quando ela enxerga que as coisas simples da vida, as coisas mais felizes da vida, encontram-se nas coisas simples. Então, a felicidade não está em bens materiais, e sim na felicidade plena, na simplicidade e na vida no campo, por exemplo, que é isso que eles sempre pregam, que saindo da cidade e migrando para o campo, você vai ser mais feliz, você vai se encontrar melhor. E também eles pregam uma poesia mais descritiva e objetiva. Então, o poeta, ele fala mais sobre as situações do seu cotidiano do que as próprias emoções. Então, é tudo bem equilibrado, bem simples, aquela coisa bem morninha, nada de muito contraste, que nem era o barroco. E aí, no próximo slide, vocês vão poder ver um trechinho do Caramuru, que o Matheus vai falar um pouquinho melhor, mas eu vou ler esse trecho para vocês. O grão tridente, com que o mar comove, cravou dos órgãos na montanha horrenda e na escura caverna, adonde Jove espalha luz tremenda, relâmpagos mil faz. Corriscos chove, bate-se o vento em hórrida contenta. Arde o céu, zune o ar, treme a montanha, e ergue-lhe o mar em frente outra tamanho. Esse trecho é de Caramuru, Santa Rita Durão, e agora o Matheus vai fazer um monte de paralelos mitológicos que tá cheio. Então, até como a Letícia comentou, né, da coisa dos contrastes que agora já muda um pouco. Eu falei desse pensamento binário, né, de que os gregos começaram a ter esse pensamento, ele começa a pensar a razão, né, ele começa a compreender o mundo um pouco também fora da caixinha do místico, né? Então você já tem um ótimo exemplo de como esse paralelo já existia desde muito tempo, não desde sempre, né? Mas ele existiu muito, e essa forma de pensar que muitas vezes nos atrapalha na complexidade social hoje, ela vem de antes, né? A gente brinca com ela hoje falando que tipo as coisas não são tão simples, não é preto no branco, até essa expressão, né, preto no branco, mas isso já remonta à antiguidade. Nesse trecho que a Letícia falou, a gente vai ter lá em Caramuru o náufrago português que viveu entre os tupinambás. E aí, a gente tem essa personagem, né? A gente tem a Catarina de Paraguaçu, que ela é uma visionária, né? Ela é uma personagem que prevê guerras, prevê as guerras contra os neerlandeses. E a figura do vidente, né? Os gregos, como que eles pensavam o destino, né? Quando a gente fala os gregos, entendo, né? Claro que eu digo a vigência cultural deles, né? Mas eles pensavam o destino como uma forma inescapável, né? Você não tinha muito essa coisa de mudar o seu destino, de você ser dono da sua vida. É claro que você fazia o que você queria, mas o fazer o que você queria só te colocava no caminho do seu destino. O seu destino era inescapável, tá? Mas ele existia, ele era um só, então ele poderia ser revelado. Então você tinha na mitologia grega, em vários mitos, você vai ter isso em Édipo, né? Que acho que é o mais famoso, né? Que traz o vidente. O vidente pode ter uma revelação, no caso um oráculo de Apolo, né? Ter uma visão de futuro e fazer essa revelação como se Deus tivesse passado isso para ele. Né? É importante dizer que na Grécia a figura de quem faz o intermédio entre o divino e o homem não era uma coisa tão... Não é como hoje em dia, né? Como você teria um pastor ou um padre. Um padre nem tanto, um pastor nem tanto, né? Mas o padre, que é aquela figura do intermediador direto do divino. Não, na Grécia você tinha essas figuras que revelavam visões e etc., mas os cultos eles não tinham muito essa característica. Você tinha pessoas que com o que a gente entenderia como características sacerdotais, você teria reis que faziam isso, você teria figuras que iriam lá e desempenhariam um papel diferente num sacrifício, num ritual.
só que é um pensamento já muito diferente, tá? Então, só para citar esse exemplo que eu falei de Édipo, em Édipo você tinha o oráculo que revelava que Édipo ia casar com a mãe e matar o pai. E o fato de Édipo, dos pais de Édipo temerem esse destino dele, fazem com que ele tenta se livrar dele enquanto bebê, e ele acaba que ele não morre, eles não tomam ciência disso, e ele tem todo um arco, acontece toda uma situação com ele que vai fazer ele fazer exatamente isso no final, matar seu pai e casar com sua mãe. No final, tudo que foi feito para impedir esse destino já revelado pelo oráculo era inescapável. Então, essa coisa do destino, essa coisa da premonição, sempre teve, né? Sempre teve, assim, vamos ver se em algumas culturas, né? Talvez na cristã a gente tenha um pouco disso também, né? Como se só que o que norteia isso talvez fosse coisas como aquele livro da vida que define quem vai para o céu ou o inferno, mas naquele caso era aquele destino inescapável. E a gente fala, você vê aquele trecho que a Letícia leu, né? Do grão tridente, e mais uma vez Poseidon, né? Essa figura do mar. Porque como que a mitologia se estruturava? Ela tinha panteões, né? A mitologia grega. Ela tinha panteões de deuses. Dentre os vários deuses que existiam, você teria os 12 olímpicos, que seriam as entidades maiores. Poseidon, como deus do mar, ele era um dos 3 maiores entre os 12, né? Que seria Zeus, Poseidon e Hades, que seriam os irmãos que teriam dividido o universo quando eles derrotam os titãs, que seriam o antigo regime antes daqueles deuses, né? Que seriam, inclusive, um deles era pai de Zeus, Poseidon e Hades, que são irmãos. E por que Poseidon aparece tanto, né? A gente já viu ele em algum momento, eu já citei ele na Odisseia e ele está presente aqui. Ele é muito icônico, né, do ponto de vista cultural, do pensamento grego, porque a Grécia ela era composta de muitas ilhas, né? Você tinha as ilhas gregas. Então, e o comércio era todo feito por mar, as viagens eram feitas por mar, a pescaria era muito forte, o mar era uma figura muito poderosa. Então, fazia todo sentido que uma das 3 maiores entidades fosse o deus que comandasse o mar. Né? Você teria Deus no céu, você teria Hades no submundo, né? Com os mortos e todo aquele destino pós-vida, e você teria Poseidon, que era um deus que você não ia poder que você deveria respeitar, você deveria temer, porque a economia, por assim dizer, entre outras coisas, ela impactava diretamente. E ele era o patrono disso tudo. E agora eu deixo a ler já com o romantismo para a gente tentar pescar mais alguma coisinha daí. Bom, pessoal, então como não dá para ser morninho para sempre, aí veio o romantismo e acabou com toda aquela tranquilidade que o arcadismo propunha, toda aquela simplicidade que o arcadismo propunha. Então, o poeta romântico, ele vai se voltar mais para ele mesmo. Enquanto o poeta Árcade, ele estava preocupado em descrever as situações que ele vivia, descrever sobre a vida, sobre preceitos, o poeta romântico não. O poeta romântico ele vai estar voltado para o seu próprio eu, para o seu subjetivismo, para o seu individualismo. E a gente tem muito presente no romantismo as idealizações. Então, se tem uma palavra-chave para romantismo, é idealização. Então, o movimento é basicamente isso. É um amor ideal. E esse amor ideal, ele é composto por quem? Por uma mulher ideal e um homem ideal. Sempre assim. Todos os livros do romantismo podem ser resumidos a isso se vocês adaptarem. Então, o que significa isso? A mulher ideal é aquela super idealizada, aquela figura maravilhosa, aquela figura que muitas vezes é inatingível. E o homem ideal é aquele herói romântico. Então, aquele herói, aquele homem que está disposto a arriscar tudo, até a própria vida, para poder ficar com a mulher amada, aquela que é inalcançável. E por isso a gente tem esse amor ideal. E por ele ser ideal, ele muitas vezes não pode ser consumado. Então, a junção do homem ideal com a mulher ideal dá o amor ideal, só que nem sempre ele vai ser atingível. E se ele for atingível, alguma coisa tá errada e alguém vai morrer no meio do caminho. Vão por mim. E não tem como a gente falar sobre romantismo sem falar de Iracema. E é aí que a gente traz o paralelo. Eu vou ler um trechinho para vocês, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a Iracema, já começar a incluir vocês a par das obras que a gente vai trazer aqui,
Antes do romantismo a gente está trazendo só alguns trechinhos, mas agora a gente vai trazer coisas mais do cotidiano de vocês. Então, por exemplo, Iracema, eu sei que vocês fazem várias questões sobre Iracema, inclusive eu não tenho certeza se ele ainda é obra obrigatória da FUVEST, posso estar enganada, mas eu sei que ele foi durante muito tempo. Então, Iracema conta basicamente a história de uma índia que vivia aqui super tranquila, na dela. É claro que eu vou fazer super adaptações para contar isso para vocês, tá bom? Não me levem a mal. Vivia aqui super tranquila, nas terras indígenas e tudo mais. Ela estava seguindo a vida dela bem plena. De repente, com a colonização, veio o europeu. E aí que o negócio começa a ficar ruim. É claro, a gente já tem todo um histórico, a gente já sabe que é aí que vai começar a dar ruim. Quando o colonizador europeu chega aqui, se encanta com a Iracema, com a beleza da Iracema, tanto que no próprio livro José de Alencar descreve Iracema como a virgem dos lábios de mel, né, os cabelos pretos como a ave da graúna. Então, pensa numa Índia lindíssima, ela era super idealizada, e aí chega o colonizador europeu, vai se encantar por ela. Só que eu acho muito legal José de Alencar, porque ele deixa tudo tão nas entrelinhas, que quando você lê pela primeira vez, você acha que o amor do Martin, né, que é esse colonizador europeu, ele é correspondido pela Iracema. Então, o José de Alencar faz o leitor imaginar que é um amor que é improvável, mas que é correspondido, que é recíproco. Só que você começa a ler 2, 3 vezes, e aí você começa a perceber que não foi bem assim. Você começa a perceber que, na verdade, a gente pode abrir um paralelo aqui, tem várias análises e vários estudiosos que falam sobre isso, que a relação da Iracema com o Martin não foi consumada. Então, isso pode ser caracterizado como um estupro. A Iracema acabou ficando grávida do Martin, né? E aí ela vai ter esse filho. E quando esse filho nasce, desculpa o spoiler para quem ainda não leu, mas é importante para essa parte, o filho vai ser nomeado de Martin, Moacir. Desculpa, fiz confusão. Então, o filho de Iracema e de Martin vai ser nomeado Moacir. E Moacir significa filho da dor. Então, quando a gente olha para tudo isso, para toda essa história que foi bem resumida do jeito que eu contei para vocês, a gente pode entender que nós, o povo brasileiro, pode ser figurado na imagem do Moacir. Então, nós somos fruto do estupro, né? Então, nós somos fruto da colonização de atos não consumados, nós somos filhos da dor. Tanto da dor de ser um povo colonizado à força, tanto a dor de tanto sofrimento ao longo da nossa história. E aí a gente pode elencar várias dores que nós podemos deixar subjetivas aí. E também um fato interessante que vocês podem pegar em alguma questão é que o nome Iracema é um anagrama para América. Aí é mais um motivo que a gente pode fazer toda essa análise da Iracema ser a representação do continente americano, o Martin ser a representação do continente europeu, e a junção dos dois daria o povo brasileiro, que é o Moacir. Então, esse trecho que a gente pegou para falar para vocês diz mais ou menos assim: diante dela e todo a contemplá-la está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não fala o mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Então aqui todo esse estranhamento, esse choque de culturas entre o índio e o europeu. E vamos lá. Assim, quais pontos a gente pode levantar disso, né? A gente pode pincelar esse paralelo que a Letícia traçou, que está na obra, da colônia
do colonizador estuprando a terra, e daí nasceu o que seria o povo brasileiro, né? O continente nessa exploração toda, e o povo que nasceu dessa relação traumática. Na Grécia a gente vai ter isso, claro, em muitos mitos, né? Você vai ter, por exemplo, o mito de Eros, que a gente conhece muito como Cupido, né? Pelo o nome romano dele, né? Ele seria filho, em muitas versões do mito, de Afrodite, que seria o amor, com Ares, que seria a guerra, né? Então, esse tipo de paralelo, esse tipo de explicação, né? Por mais que num caso a gente esteja falando de uma crítica e no outro caso a gente esteja falando de uma explicação real, né? De como uma característica, como um sentimento, como uma coisa que teria acontecido, porque Cupido ele vai ser aquela paixão avassaladora, né? A gente vê isso nesse caso também, essa influência, né? Essa coisa de traçar paralelos e criar símbolos, né? Isso já vai estar lá presente no pensamento grego. É legal que quando a gente fala isso, a gente não pensa diretamente que a pessoa só foi buscá-la na Grécia. Claro, os exemplos que a gente pegou agora há pouco, em que aparece Poseidon, em que você pega até a estrutura do poema épico, sim, aí sim, provavelmente isso foi pescado de lá diretamente. Né? Você não pega Poseidon, você não pega outro, né, Tritão, como eles tratam, do nada. Mas para vocês verem como são também temáticas comuns, temáticas universais, né? Como são questões humanas que são exteriorizadas de uma forma característica humana, né? Fazer esse tipo de analogia. Mas fugindo um pouco disso, e fugindo um pouco também da intensidade, que a gente pode pensar, como a Letícia falou, uma dessas características do movimento é esse sentimento, né? Esse amor, essa coisa, né? Sufocante de todo esse sentimento que brota, né? No caso desse amor, do amor idealizado enquanto característica. A gente trata disso um pouco para frente, porque isso também é presente no pensamento grego. Mas vamos falar um pouco desses paralelos, tá? Pegar uma história como essa de um colonizador que vai ao Brasil, conhece uma Índia. Outra coisa também, gente, é que infelizmente essas coisas do estupro e etc., ela é infelizmente presente muito na mitologia grega. A grosso modo, estupro em mito grego é quase terça-feira. É uma coisa escabrosa. Assim, eles tinham uma concepção das coisas assim que é melhor a gente nem tentar entender, porque é uma bizarrice. Então, também seria um elemento que a gente podia traçar um paralelo. Mas, assim, o ponto que eu achei mais interessante é Iracema ser uma história anterior, né, que trata da colonização, e tenta trazer uma coisa que aconteceu, né, acontecia, né, chegar exploradores e se relacionarem com índios de várias maneiras, só que pegar essa história e contar trazendo uma crítica e um molde atual. Os gregos faziam muito isso, né? O teatro grego ele fazia exatamente isso. O exemplo que eu dei agora há pouco de Édipo, né? O homem que não conseguiu escapar do seu destino de matar o pai e casar com a mãe, ele tem a tragédia famosa dele, que é Édipo Rei. Né? Até uma coisa legal da gente pesquisar. Qual é a questão? O mito, quando um dramaturgo escrevia uma peça de teatro na Grécia, os mitos já eram conhecidos, era a história daquele povo, era a religião daquele povo, era a cultura deles. Então, quando ele ia contar uma história de Édipo Rei, por exemplo, ele não precisava introduzir tanta coisa. Né? Eram mitos que as pessoas até sabiam os spoilers, a pessoa sabia como a coisa ia acabar. Só que tudo era trazido de uma forma a confrontar esse passado distante. Não desmerecer ele nem nada, mas trazer para se pensar. Aqui a gente já está falando de uma Grécia que está começando o pensamento democrático. Né? A Grécia, no momento dos teatros, ela já não tinha exatamente reis, ela estava começando o que seria a democracia. Então você pegava esses heróis idealizados, muitos deles reis, né? Você pega um Édipo da vida, que estava envolvido completamente com reis e com o governo de polis gregas, e você traz essa figura para lá. Você tinha a figura do coro, né? Aqueles personagens em volta que traziam os valores atuais na peça, né? Mas você tinha aquele personagem central de estranheza para confrontar. Você tinha, então, um passado místico, do que você super conhecia e que era super icônico, e que você colocava ali no meio, só que ele trazia estranheza. Ele não era mais trazido só como um passado e a história. Não, ele era trazido para a ótica atual como essa história com Iracema. Você não... eu sei, chegaram colonizadores. Eles, né, se relacionavam com índios, né? Talvez essas questões de violência que aconteceu, é óbvio que sabiam, mas talvez nem tivesse sendo tão tratada. Mas você coloca isso num outro pensamento. Você já tem o Brasil diferente. Você já tem
O Brasil, enquanto não o recém-colonizado, o ainda preso em tudo, né? Um pensamento nascia aqui. Ele não era só um derivado de outro pensamento. Algo estava se criando de toda aquela mistura. Então ela tem muito essa função que o grego também fazia, resgatar um passado para contar a história de um povo e trazer os valores cotidianos para entender a relevância daquilo ou não. Agora, vamos falar um pouquinho de realismo, né? Bom, gente, então como tudo não dá para ser 100% idealizado, vem o realismo para fazer literalmente as pessoas caírem na real. Agora, a gente não tem mais idealizações. A gente tem personagens que são como eu, como vocês, personagens que são concretos, tá bom? Então, personagens que têm sim a sua descrição física, mas muito mais a sua descrição psicológica, a sua própria descrição. Eles serão seres independentes. Então, agora, não temos mais interferência do autor na obra. E sim, é como se cada personagem fosse mesmo uma pessoa, tivesse a sua vida, tivesse os seus próprios gostos e personalidades. E guardem o personalidades. Guardem mesmo. O realismo ele vai tratar o momento presente, então ele vai tratar sempre do homem e do... Opa! Voltou. Ele vai sempre tratar do homem e dos seus movimentos sociopolíticos. Então, o homem enquanto ele mesmo e o homem enquanto ser social. A narrativa também vai ser super minuciosa, então vocês vão poder ver que cada um vai trazer elementos diferentes e críticas diferentes, mas elas sempre vão se restringir críticas às instituições. Então, críticas à igreja, à família e ao Estado, basicamente. E aqui a gente não pode deixar de destacar, né, autores realistas como Machado de Assis, na esquerda, e Aloysio de Azevedo, na direita. Tá bom? Então, começando com Machado de Assis, acredito que muita gente possa gostar dele. Tá tendo algum problema com o áudio? Agora tá certo? Parece que tá tudo certo. Então, gente, não tem como a gente falar de Machado de Assis sem falar de Dom Casmurro. Agora é uma coisa muito presente na vida de vocês, Dom Casmurro, acredito eu. E acredito que vocês também devem ter essa dúvida se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, né? Deixem aí no chat que eu quero saber o que vocês acham. Se a Capitu traiu ou não traiu, tem gente até que fala que traiu e foi bem feito. Então, eu queria saber a opinião de vocês. A gente tirou aí um trechinho de Dom Casmurro, como eu sei que é uma obra bastante conhecida por vocês. Eu já vou direto para o trecho. Bentinho é um advogado que se dispõe a fazer sua própria defesa frente a um júri composto por membros vulneráveis e diversos, os leitores. Sendo assim, alguns dos jurados podem não só aceitar a versão de Casmurro, como colocá-lo na condição de vítima que merece uma recompensa. Do mesmo modo, o contrário também é plausível. Por isso, podemos dizer que a obra é aberta e que toda possibilidade dedutiva é viável. Olha só que legal. A gente está falando de muitos anos atrás, né? E Machado de Assis já trazia um tema tão recorrente. Até hoje, temos várias discussões sobre isso. E é justamente sobre esse aspecto da vida, né? Sobre a lealdade, sobre a paixão doentia, que o Mateus vai fazer o paralelo com a mitologia. Vamos lá, que agora a coisa fica polêmica. A gente está falando tanto de sentimentos, né? Dessa coisa do quão ardente uma emoção pode ser, e a gente está falando de polêmica de traição. Olha que coisa fantástica, olha que coisa atual. E olha que coisa que não era nenhuma novidade tanto na mitologia, e nunca foi novidade até hoje, né? E também a gente tem um pouco desse sentimento intenso, né? Esse sentimento que quase que corrói, no caso de Bentinho, né, que o corrói, né? Porque quando ele se depara com o fato de achar que Capitu traiu, né? Quando ele se depara com essa possibilidade e o sentimento dele tão intenso por ela, a gente percebe que Bentinho não vai regulando muito bem, né? Antes ou depois disso, você percebe o quanto isso o afeta, o quanto ele vai ficando assim, vai sendo modificado por aquilo.
E trazendo um pouco desses elementos, o que a gente tinha? Esse amor obsessivo ou doentio, né? Nessa ilustração do meio, eu tenho um pedaço do mito de Orfeu. Orfeu ele seria um filho do deus Apolo, que seria o deus do sol, da música, da arte, com uma musa, que também seria uma entidade ligada às artes, uma das 9 musas, filhas de Zeus. Orfeu ele iria se casar com sua amada, e ela morreu no dia do casamento picada por uma cobra. E no que ela morre, esse amor dele não foi concretizado, não dá certo. Ela morreu, eles não conseguiram casar. Mas por mais que a gente possa trazer disso uma característica desse amor que não pode ser alcançado, eu falo mais da intensidade aqui, porque quando ela morre, ele não só não alcança, ele não se contenta em não ter esse amor, ele não se contenta dela ter morrido, ele vai atrás dela. Ele vai atrás dela no mundo dos mortos. Então, ele acha uma passagem para o submundo, né, para o mundo para onde todos os mortos iam. É importante dizer que na Grécia, por mais que você tivesse estruturas no mundo dos mortos, existia um mundo dos mortos, né? Você não tinha aquele pensamento completamente oposto de céu e inferno, né? Então ele desce ao mundo dos mortos, ele tenta barganhar com os deuses do mundo dos mortos, no caso o rei deles, Hades, e sua esposa Perséfone. Perséfone compadece da jornada dele e convence o marido Hades a deixar que ele vá embora, porque uma vez dentro do mundo inferior você não pode ir embora. Então ele fala, eu quero levar minha amada, não sei o que. Aí Hades fala, beleza, né? Pode levar. Mas vai ter uma condiçãozinha. Você vai ali, você vai virar à esquerda, subir uma direita, pegar ali, fazer a rotatória, virar, pegar, passar pelo barzinho, e aí você vai achar a saída. Porém, amigão, não olha para trás. Confia em mim, ela vai estar atrás de você. Fique em paz. Ela vai estar atrás de você, bonitinha, cheirosa, quando você sair, você se ama, e aí você faz a porcaria que você quiser da sua vida, você não é mais problema meu. Mas não pode olhar para trás. Ela para trás de você. Mas se você olhar para trás, aí eu não posso fazer mais nada por ti. E beleza, Orfeu vai lá. Ele começa a ir embora. Ele não olha para trás, ele vai seguindo, aí ele chega na passagem que vai levar para a superfície. No submundo ele era uma coisa subterrânea. E quando ele tá saindo, ele começa a ficar ansioso, ele começa a desesperar pelo fato da amada dele talvez não estar atrás. E aí, em um dado momento, ele olha para trás no desespero. E quando ele olha para trás, ele vê ela e vê Hermes, que é o deus que levava os mortos para o mundo dos mortos. Ele pega ela e leva ela de volta para o mundo inferior. E aí ele foge daquela passagem e não consegue mais encontrá-la. Tamanha era a intensidade daquele sentimento que ele precisou, ele praticamente morreu para tentar buscar ela, né? Mas outro ponto interessante e mais do realismo, a gente pode traçar um paralelo de Orfeu tanto com o romantismo, né? Esse amor idealizado que no final não se consuma. Mas a gente está tentando trazer um pouco desse sentimento forte que impulsiona nesse caso. Mas você tinha essa característica humana, essa característica realística nos deuses gregos. Porque quando a gente pensa num deus hoje, se a gente pega o deus cristão, por mais que críticas possam ser feitas, pensamentos possam ser traçados, ele é pintado como um ser perfeito, né? Ele não erra, ele não mente, ele é bom, perfeito e agradável. E ele é todo bom, né? E todo poderoso. E na mitologia grega não era bem assim. Os deuses não eram onipotentes. Por mais que eles fossem deuses poderosíssimos, como você tem até Poseidon, que governava os mares e toda a relevância que os mares tinham, ele era o deus dos mares. E ponto. E dos terremotos, dos cavalos, né? Eles tinham, digamos, subatribuições enquanto deuses. Mas eles eram limitados. Essa coisa do deus onipresente ainda não tinha. Eles eram mais humanos, digamos assim. E humanos nas características, realistas nas características. Como a gente vai citar aqui já com a coisa da traição. Aqui na esquerda, a gente tem a ilustração de Zeus e Hera. Zeus seria o deus mor do panteão grego, né? O rei dos céus, ligado aos raios, à justiça, assim, N características, mas, né, elas têm um limite também, por mais que ele fosse poderosíssimo, e ele era casado com Hera, que era sua irmã, né, também tinha dessas, né, além de tudo, a galera casava com parente. E o que acontecia? Ele era casado com Hera, mas ele atraía o tempo todo Zeus traía Hera. A gente pode pegar o que tem de filho bastardo de Zeus, não está escrito. Era Péricles da Grécia. Vocês não estão entendendo. É uma pessoa assim que era pai do mundo inteiro. Péricles não, porque eu falei Péricles. Meu Deus, coitado do Péricles, não tem nada a ver com Escatra. Meu Deus, Péricles, coitado. O homem deve ter tropeçado em casa agora, na pandemia. Que coisa feliz. Não, meu Deus, Catra. Era mais ou menos. Podiam fazer essa piada com Zeus como a gente brincava sobre o Catra algum tempo atrás, de que todo mundo era filho dele.
né? Porque ele era pai de Deus e o mundo. Porque a gente pode pegar o exemplo mais claro, que seria Hércules, né? Hércules, no caso, é o nome romano, né? Mas não vamos ficar falando Heracles, né? Porque também não vai rolar. Vamos falar Hércules. É o exemplo mais famoso. Se a gente pega aquela animação da Disney, em que ele foi tornado, ele se tornou mortal. Não! Isso na mitologia não era assim, né? Porque Zeus teve filho com uma mortal, uma de suas amantes. E um deus e uma mortal não teriam um filho deus, mas ele tinha características divinas, no caso de Hércules, a força. Né? Então você tinha os deuses muito humanos, os deuses eram vingativos, né? E não só Zeus, você tem Poseidon, a gente falando agora há pouco da Fúria, Poseidon querendo se vingar de Odisseu na volta para casa. Quando Odisseu tá voltando para casa depois da Guerra de Troia, ele mata um filho de Poseidon. Poseidon fica cabreiro e vai do inferno para acabar com a vida desse cara. Então você tinha muito isso, essa característica realista de não mais idealizar coisas, os gregos tinham. Eles não tinham seus deuses hiperidealizados, eles eram humanos, eles eram reais. E traição, né? Como eu digo de novo, terça-feira. E agora, Lê, vamos para a próxima. Bom, gente, então, muito ligado ao realismo, a gente vai ter uma obra naturalista, tá bom? O Curtiço. E o que tem a mais no naturalismo que não existe no realismo? Ele tem mais a questão das nossas necessidades fisiológicas. Então, o ser humano como um ser que tem instinto e um ser que é mais voltado para o lado animal. E nada melhor do que isso para exemplificar do que o Curtiço, né? Curtiço, escrito aí por Aloysio Azevedo, ele vai narrar a história do português João Romão em busca do seu enriquecimento. Então, a vida dele é em busca de tentar ser rico. Então, ele é dono do próprio cortiço, da taverna e também da pedreira, que aparece na história. Então, ele é dono de praticamente quase toda a história. Só que se muda para perto do cortiço o Miranda. E o Miranda, ele também é um comerciante bem-sucedido, mas ele fica disputando com o João Romão um pedaço do cortiço para ampliar o seu próprio território. Aí eles sempre vão estar brigando, tá sempre esse embate. O João Romão, ele tem muita inveja do Miranda, mesmo ele tendo um monte de coisas, para ele não é o suficiente, porque o Miranda também tem. E isso vai piorar quando o Miranda consegue o título de barão. Aí João Romão falou assim, olha, agora não tem jeito, além de ter dinheiro, eu preciso ter status social. Como que eu vou fazer isso? Eu não nasci rico, eu não sei como fazer para ter um status. O que ele vai decidir fazer? Tentar casar com a filha do Miranda, para então também ter um status social mais elevado. Só que o João Romão, ele tinha a Bertoleza como amante. A Bertoleza, ela era uma ex-escrava que vivia com o João Romão. E aí ela vai ficar enciumada nisso. Só que aí ela vai tirar satisfação com o João Romão. Então, peraí, eu servi para você durante todo esse tempo e agora só porque você quer ter status, você vai casar lá com a filha do outro. Aí ele não nega, né? Fala que é isso mesmo. E aí a Bertoleza fica sempre tentando acabar com esse noivado para conseguir ter o amor do João Romão de volta. Só que o João Romão, ele tá visando o status social, ele não tá nem aí pra Bertoleza mais, né? Há muitos que digam que ele nunca esteve aí pra ela. E aí ele fala assim, olha, Bertoleza, tá difícil, você tá me botando um monte de empecilho, eu vou contar pra todo mundo que você é uma escrava fugitiva. E aí a Bertoleza fica desesperada e, desculpa o spoiler, ela vai cometer suicídio, porque ela fica desesperada de ser feita como escrava de novo, tá bom? Só que o Curtiço, ele não é só essa rivalidade do Romão e do Miranda. Eles sempre vão, os personagens, eles sempre vão trazer mais as questões fisiológicas que eu já falei pra vocês. Então, a gente vai ter muita zoomorfização aí.
Isso é uma coisa que pode pegar nas questões do vestibular. O que é zoomorfização? É rebaixar os seres humanos a características animalescas. Então, vocês vão perceber na narrativa do Curtiço que ele funciona como um organismo vivo. Então, quando todo mundo acorda no Curtiço, ele fala assim, o Curtiço acordou. Ou então, quando ele vai se referir ao pessoal do Curtiço, ele se refere como uma manada, ou alguma coisa muito relacionada a animais. Tem várias referências, por isso que eu não posso me resumir a uma só, mas basicamente é isso. E vamos lá. Como vocês viram também desse exemplo, né? O tema de traição, não só no caso de um relacionamento, né? Mas o trair, né? Ele continua muito presente aqui e tudo isso se vale. Isso também, como eu já citei no último exemplo, já, né? Não é muito novidade. As coisas da característica humana e animal. Os gregos eles brincavam com isso também. Você tem a figura do centauro. Essa minha primeira ilustração, inclusive, é disso. De fazer. Só que os gregos não falavam tipo, no caso do centauro, não era ele era tal qual um cavalo, ele era bruto como um cavalo. Hoje em dia, né, que a gente fala que a pessoa é um cavalo, né, como uma pessoa grosseira, não. Lá era um negócio meio literal, né? Vejam que o cara era meio cavalo, meio gente. E eles tinham essas características de os centauros, né, o nome dessa criatura. Eles tinham essa característica selvagem, né? Eles eram aquela pessoa meio descabeçada, sabe? Que acho que é meio grosseirão, assim, que acho que pode fazer tudo. E não muito. E não muito. Eles não eram muito cultos, por assim dizer. Eles tinham aquela característica que a gente vai, muito tempo depois, entender aquelas características que a gente nomeia como bárbaras, né? Eles chegavam em lugares, roubavam mulher. Eles não queriam saber de porcaria nenhuma, ficavam assim, bebedando e saindo na mão. Né? Qualquer semelhança com gente que a gente conhece hoje em dia é mera coincidência. Mas você tinha um pouco disso, né? A natureza humana tendo essa mistura com a animal, né? De características animalescas, não só de paralelo, né? Mas coisas físicas. E também vocês veem essa disputa do Romão e Miranda, né? Essa coisa de status, essa coisa de poder. Antiguíssimo também, né? A gente tem que pensar que a história do mundo é sobre da sociedade, né? Sobre ter uma pessoa, né, que toma decisões, por mais que sociedades ou democracias tenham ali o povo participando das coisas, você tem as figuras centrais que carregam um certo status e um poder. Na Grécia você tinha isso até nos mitos, né? Você tem a capital do que hoje é a Grécia, que seria Atenas. Alguns podem lembrar que Atenas também é o nome de uma deusa, não só o nome do lugar, né? E isso tinha um mito por trás que envolvia o poder e o status. Quando a cidade ia ser batizada, você teria a deusa Atenas e o deus Poseidon, que ambos queriam ser o patrono da cidade, ambos queriam que seu nome fosse dado, queriam mandar no lugar. Mandasse entre aspas, né? Não é como se eles fossem chegar lá e governar tudo, né? Mas é muito esse mito da fundação dessa cidade e do porquê é o nome da deusa. E eles resolveram fazer uma competição. Não, vamos fazer uma competição aqui. Quem ganhar, a gente, né, vira o patrono da coisa toda. E aí eles entram num acordo de quem faz o melhor presente para a cidade. Quem fizer o melhor presente ganha e vira dono do negócio, vira patrono e beleza. E eles aceitam. Essa ilustração, essa segunda ilustração, ela trata desse duelo. Infelizmente, ela traz a versão do mito que eu acho mais sem graça. Por quê? Poseidon, o que ele teria feito nessa ilustração? Nessa ilustração, ele teria do mar tirado, das espumas do mar teria saído o cavalo. É como se não houvessem cavalos na época, e ele teria sido criado. Por isso Poseidon também é ligado ao cavalo. Muito por conta do mito, e muito por conta do cavalo ser associado à virilidade, e a virilidade ser uma característica de Poseidon. E aí Atena fez a oliveira. Ela fez brotar do chão a árvore. E ela acabou ganhando porque o cavalo, beleza, era uma força de trabalho, podia transportar coisas, mas a oliveira, a madeira dela podia ser usada para aquecer coisas, o fruto dela, que era azeitona, podia ser feito para comer, ou para o azeite para acender fogo. Então, ele era mais diverso, por assim dizer. Por que eu falei que essa versão do mito é mais chata? Porque uma outra que eu gostava muito era de que Poseidon pegou seu tridente. O desfecho é igual, tá? A Atena faz lá a Oliveira ganha por causa dos mil motivos daquela árvore ser boa para os gregos. Ainda mais essa coisa do azeite, né? O como isso era importante para os gregos, né? Enquanto uma nação e o comércio.
Poseidon teria batido o tridente dele no chão da cidade e de lá teria saído uma fonte de água. Aí a gente pensa, pô, até é melhor que o cavalo, né? A galera pode beber uma água, uma aguinha fresca. Pensa, não tinha, naquela época era água fresca mesmo. Ou você achava água fresca ou acabou, não tinha gelo, não tinha nada. Água a temperatura ambiente, se ela sai fresquinha da terra, melhor. Aí a gente pode pensar, não, mas a água é fonte da vida, para regar, ele ainda perdeu pra droga da oliveira, mesmo que ela fosse importante. Ah, água, né, irmão? Não, ele perdeu. Porque Poseidon é deus do mar, não sabe fazer água doce. Então você imagina a galera indo lá provar, falou, pô, cara, fez uma fonte d'água, vamos tomar. Ah, agora é salgada. Você faz o que com isso? Nada. Você não faz nada. E eu gosto muito mais dessa porque, pô, Poseidon foi burro, né, gente? Pelo amor de Deus, água salgada. O que a galera vai fazer com isso? Então a do cavalo eu não gosto porque o cavalo fazia assim, era uma ideia legal. Vai fazer água salgada, puta merda, fica bom demais. Mas enfim. E o suicídio, né? A gente tem o final. No cortiço, a gente tem o suicídio. O suicídio e até o castigo físico dos gregos, nos mitos principalmente, né? Eles eram muito presentes. Você tinha Édipo, por exemplo, que eu já citei, você está pela terceira vez, que no final, sim, ele casa com a mãe e mata o pai. Ele, caso eu digo, eu acho que na verdade no mito fala deitar com a mãe e casar com o pai. Né? Era deitar com a mãe e matar o pai. Né? O casamento aí, né? É só uma forma de eu deixar a coisinha talvez um pouco mais leve. Mas quando ele descobre isso tudo, porque chega um momento em que ele descobre que ele matou o pai e casou com a mãe. Ele descobre que tudo que aconteceu, tudo lá que tentaram se livrar dele, e que tudo que aconteceu foi que tinha uma profecia, ele descobre e ele se cega. Ele fica cego, ele arranca, ele fura os olhos para não mais enxergar. Então você tinha essa mutilação, nesse exemplo que eu tenho Ajax, que é suicídio em si. Né? Você tem Ajax, para quem não sabe, ele foi um dos heróis da Guerra de Troia, né? Havia 2 Ajax na Guerra de Troia, e um deles teria, depois que Aquiles morreu, teria competido pela armadura dele com Odisseu. Né? Odisseu, como a gente também já citou, o cara que foi o cabeça por trás do cavalo de Troia, e que depois ia penar na mão de Poseidon voltando para casa. Eles fazem uma disputa de oração, quem era o melhor orador. Quem fosse o melhor orador, levava a armadura de Aquiles. E Odisseu ganha. Odisseu ganha de Ajax e fica com a armadura de Aquiles para ele. Ajax, não aguentando a derrota, ele pula numa estaca de madeira. Então, essa coisa de ter algo que vale mais que a sua vida, ou que a sua existência, o seu físico, o seu eu é colocado em xeque, para a própria pessoa envolvida, eu tinha muito. Né? O suicídio, nesse caso a gente não está nem falando de mártires, né? Mas essa coisa do quão importante podia ser algo, uma característica, um conceito, no caso do cortiço, o medo de voltar a ser escravo, a perda da liberdade, como isso era mais importante a ponto da pessoa fazer, de até, no caso de Édipo, ele se puniu, né? E no caso de Ajax, de se matar. Né? Como isso já tinha, como o ser humano tinha emoções, conceitos que enraizavam tão forte nele que a vida parecia menor do que isso. E vamos ver. Só pra vocês saberem, gente, o bêbado dos slides sou eu, tá? Eu que tô controlando, não é culpa da Letícia, não. Que a coisa às vezes vai e volta, sou eu, porque uma hora é o cursor, uma hora é com a seta. E aí não vai. Agora eu já apertei o cursor e a seta não está indo. Então quando demora um pouquinho, é delay mental meu mesmo, tá? Então, vocês me perdoem. Então, vai lá, pode falar do simbolismo. Bom, pessoal, então depois, né, do realismo e do naturalismo, a gente vai ter o simbolismo. E o simbolismo, como o próprio nome diz, vai trabalhar muito com símbolos. O que isso significa? Que na poesia simbolista, a gente vai poder perceber, através das palavras, os sentimentos do poeta, o lado subjetivo dele. Tá bom? Eu vou direto para o exemplo, porque eu acho que vai ficar bem mais fácil de vocês conseguirem visualizar alguma coisa do que só a teoria, tá bom? E nada melhor do que Cruz e Souza para exemplificar. As estrelas. Lá nas celestes regiões distantes, no fundo melancólico da esfera, nos caminhos da eterna primavera, do amor eis as estrelas palpitantes. Quantos mistérios andarão errantes, quantas almas em busca da quimera? Lá, das estrelas nessa paz austera, soluçarão nos altos céus radiantes. Finas flores de pérolas e prata, das estrelas serenas se desata. Toda a caudal das ilusões insanas. Quem sabe, pelos tempos esquecidos, se as estrelas não são
os ais perdidos das primitivas legiões humanas, perdão. Então, ele vai trazer aqui diversos símbolos para a gente poder estudar. Então, ele vai comparar as estrelas com marcas humanas do passado. Ele também vai ter muita a questão da melancolia. Ele está se perguntando o porquê que as estrelas existem, o que elas são e o que elas representam. E isso vai ser muito tratado pela mitologia também. Vamos lá. Aqui a gente vai trazer um pouco para desse questionamento, né? A coisa dessa coisa das estrelas, né? Esse questionamento do algo maior. Não só, aí a gente não fala só da mitologia grega, né? A gente vai falar aqui muito desse tema da humanidade, né? Do querer saber, do questionamento, da consciência, dessa divagação toda. Isso sempre existiu, né? E isso não é um demérito, isso é retomado, tá, gente? Pode parecer que o que eu estou falando aqui, eu e a Letícia, pode parecer que a gente está falando que eu acho que eu até já citei isso agora há pouco, né? De você estar falando de inspirações diretas, ou até de que é tudo uma cultura derivada, não, de forma alguma. Mas é trazer realmente esse espírito de que são pensamentos inerentes ao homem, inerentes à narrativa, inerentes às histórias, né? Como até o Renato comentou no começo da oficina, né? Do homem, praticamente a partir do momento em que ele começou a se comunicar, ele começou a contar, a estruturar ideias. Então, e muitas vezes através de símbolos, né? Muitas vezes através de figuras. Você, até saindo um pouco da mitologia grega, você vai ter na egípcia o Ra, que era o deus maior, era o sol. Né? Então, você entender o sol, aquela coisa que era tão presente no Egito, aquela região com muitos desertos, né? Você entender aquela figura brilhante que cruza os céus como o seu deus mor fazia muito sentido. Você questionava a existência, olhava em volta, tentava ver algo, e você via o sol, você via o rio Nilo. No caso da Grécia, você via relâmpagos, você via o mar furioso. Você tinha que arranjar uma explicação para aquilo. Aquilo te causava um incômodo. Essa coisa do descontrole, né? Porque a gente tem que entender um pouco também essa coisa da nossa espécie, né? A gente controla coisas, né? Entre aspas. A gente criou ferramentas, a gente controla, entre aspas. Na verdade, a gente descontrola a natureza, tentando controlar a nossa vida. Então, essa necessidade de assumir as rédeas do mundo, e tudo isso nascendo de uma vontade muito natural, de um questionamento, você sempre tem isso na história humana. Você tem isso o tempo todo. E vamos ver aqui a próxima, né? Para eu já te passar a bola. Para não passar a bola e você ficar aí no vácuo olhando o slide anterior. Não, o próximo a gente vai para o parnasianismo. Parnasianismo, particularmente, para mim, é o meu movimento preferido. Depois vocês comentam aí no chat que a gente quer saber também qual que é o movimento preferido de vocês. Mas o parnasianismo é o meu preferido, principalmente porque ele tem o Olavo Bilac como representante. E isso já é muito, mas o parnasianismo, ele sempre vai ser caracterizado pela arte pela arte. O que isso significa? Que o poeta, ele quer deixar a poesia numa forma redondinha, numa forma bonita. Ele vai tratar o poema como se fosse uma obra de arte feita à mão. Então, ele vai concretizar na ideia o poema. Então, a gente vai ter muita preciosidade com as palavras. As rimas, elas serão, na maioria das vezes, rimas ricas. Rimas ricas, vocês já devem saber que significa a rima entre palavras de diferentes funções sintáticas entre elas. A gente vai ter muito descritivismo, então a poesia ela vai ser sempre descritiva e o mais perfeita possível, tá bom? E também vai ter muito encadeamento sintático, que eu vou exemplificar para vocês a seguir. Mas o encadeamento sintático é o jogo de palavras, é brincar com as palavras, tá bom? Vai ter também muita figura de linguagem e tudo isso vai remeter à estética greco-romana. Então, eu trouxe para vocês aqui um poema maravilhoso do Olavo Bilac, a inauguração da obra poética dele, chama Profissão de Fé. Se vocês me permitem, eu sei que parece um pouco grande, mas ele é bem rapidinho. Eu vou ler ele para vocês porque ele é incrível. Então, vou pedir que vocês prestem muita atenção em cada rima, em cada verso,
porque depois tudo que o Mateus vai tratar vai se referir justamente a eles. Então, vamos lá. Não quero o Zeus Capitolino, Hércules e Belo talhar no mármore divino com martelo. Que outro não eu a pedra corte, para brutal erguer de Atene o altivo porte descomunal. Mais que esse vulto extraordinário, que à sombra vista seduz-me um leve relicário de fino artista. Olha esse verso que bonito. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor. Com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Imito, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso, corre por servir-me sobre o papel, a pena como em prata firme corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe o corpo a ampla roupagem azul celeste, torce, aprimora, alteia, lima, a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima, como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito, e que o lavor do verso, acaso, por tão subtil, possa o lavor lembrar de um vaso de besteiro. E ora sem conto passo, mudo o olhar atento, a trabalhar longe de tudo o pensamento, porque ao escrever, tanta perícia tanta requer, que ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Assim procedo. Minha pena segue essa norma. Por te servir, deusa serena, serena forma. Deusa, a onda vil que se avoluma de um torvo mar. Deixa crescer e o lodo e a espuma deixa rolar. Blasfemo, em grita surda e horrendo, ímpeto o bando, venha dos bárbaros crescendo, vociferando. Deixa-o, que venha e o Ivano passe, bando feroz. Não se te mute a cor da face e o tom da voz. Olha-o somente, armada e pronta, radiante e bela, e ao braço o escudo a raiva afronta dessa procela. Este que à frente vem, e o todo, possui minás de um vândalo ou de um visigodo, cruel e audaz. Este, de entre os mais, o vulto, ferrenho alteia, e em jato espelha o amargo insulto que te elameia. É em vão que as forças cansa, e a luta se atira. É em vão que brande no ar a massa bruta, a bruta mão. Não morrerás, deusa sublime, do trono egrédio assistirás intacta ao crime do sacrilégio. E se morreres, porventura, possa eu morrer contigo, e a mesma noite escura nos envolver. Ah, vê por terra profanada a ara partida, e a arte moral aos pés calçada, prostituída. Ver derribar do sólio o belo e o som, ouvir da queda do acropólio do Paternon. Sem sacerdote, a crença morta, sentir e o susto ver, e o extermínio entrando à porta do tempo augusto. Ver essa língua que cultivo, sem europeus, mirrada ao hálito nocivo dos infiéis. Não, morra tudo que me é caro, fique eu sozinho, que eu não encontre um só amparo em meu caminho, que a minha dor nem é um amigo espiridó, mas que eu fico só contigo, contigo só. Vive que eu viverei servindo teu culto e obscuro, tuas custódias esculpindo no ouro mais puro. Celebrarei o teu ofício no altar, porém se ainda é pequeno o sacrifício, morra eu também. Caia eu também sem esperança, porém tranquilo, ainda ao cair vibrando a lança em prol do estilo. É bem grande, eu sei, vocês já devem ter cansado de escutar a minha voz, mas tem um monte de exemplos legais da mitologia. E eu só vou falar para vocês só mais uma coisinha do encadeamento de palavras, quando eu falei para vocês aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó.
que a minha dor nem é um amigo inspire dó, mas há que eu fique só contigo, contigo só. Esse jogo de palavras deixa a poesia sonora, deixa a poesia com ritmo e deixa a poesia redondinha. Isso que traz a musicalidade para o poema. Agora eu vou deixar vocês com o Matheus, porque eu já falei demais. Antes de eu mudar o slide, é legal que a gente já consegue identificar nas figuras que ele cita, né? Zeus, o Atena, o próprio Partenon, né? Que era uma estrutura da antiga Atenas, e que até hoje existe, né? Na verdade, quando a gente pensa em Grécia, a gente vê aquela ruína numa montanha, sabe? Tem uma foto bonita e tudo mais. É aquilo. E o que a gente vai trazer muito aqui do pensamento grego, tá? Olha eu bêbado do slide, mas fica na voz, gente, fica na voz. Vocês percebem que tem uma musicalidade, né? As rimas, a forma com que isso é estruturado. E isso a gente pode associar a características que também já que haviam já, né? Você tem a preocupação com a estética, né? Vocês já devem ter visto as figuras, até nas imagens que eu coloquei agora há pouco. Você viu os deuses gregos? Você viu os Zeus agora há pouco? Que ele estava ali com Hera numa cama celestial, sei lá. Ele parece um senhor, né? Ele é um deus assim de 1000 anos, tá aí desde que o mundo é mundo praticamente. Mas é um puta do senhor, né? Vai dizer que não. É um senhor ajeitado, é um senhor bonito, robusto. Então você tinha muito isso no pensamento grego. Eles pensavam os deuses dessa forma, não perfeita quanto gente, né? Porque parece até que eu tô me contradizendo, né, dizendo que não, mas você não disse que ele tem característica humana, e quem que tem aquele corpo perfeito dela? Não, isso realmente não, mas eles tinham uma preocupação com a perfeição estética. Né? Você tinha, na Grécia, a arte ela começava a se misturar muito com ciência. Né? Não eram coisas separadas, as coisas eram estudadas. Por isso que você tem muito do grego, da arte grega na escultura. Você tem aquelas estátuas gregas maravilhosas. Né? Você tem os templos super elaborados. Você tem algumas maravilhas do mundo antigo que eram do mundo grego, estátuas de Zeus em Olímpia. Então, a valorização estética, mais uma vez, outra característica já inerente ao homem. Ele entender coisas como belas e não só entender elas assim, né, por mais que isso seja um conceito subjetivo, mas quando ele acha alguma coisa bela em sua subjetividade, ele a estuda, ele aprende com ela e muitas vezes na arte, né, tenta reproduzir. Né? E é interessante também que as rimas, a forma com que isso foi construído, tem uma musicalidade, né? Tem toda essa coisa tem uma cadência bonita, né? Gostosa de ouvir. Você tinha isso um pouco na Grécia Antiga, onde, quando eu falei no comecinho da Ilíada e da Odisseia, você tinha aqueles poemas épicos, né? Com um monte de rimas e tudo mais. Por que ele tinha as características que tinha enquanto um texto, quando ele foi escrito? Porque ele nem sempre foi escrito. Na Grécia, os mitos eles eram orais. As pessoas passavam umas para as outras falando, elas sabiam. Era de pai para filho. E ia embora. Era a cultura. Então, quando eles iam contar, vamos falar da história lá da Guerra de Troia, quando a gente voltou troiano para correr e não sei o quê, eles cantavam. A história era contada. Então, haviam canções que contavam essa história. Então, a musicalidade havia nisso. E por que ela tinha? Porque eles cantavam esses mitos? Porque eles não só contavam, como alguns outros, né? Porque a rima, a musicalidade ajuda a lembrar. Então era muito mais fácil eles lembrarem do mito com a musiquinha, porque o fato de você ter de rimar uma coisa com outra ajuda você a lembrar. É tipo as musiquinhas que a gente ouvia quando era pequeno em looping, fosse de algum desenho animado, ou fosse alguma música da escola. Às vezes a gente até nem lembrava da música inteira, mas a música começava, a gente cantava junto. Porque tinha rima, ela tinha uma lógica que nos ajudava na memória. E que os gregos, quando começaram a compilar, no caso de Homero, por exemplo, a gente vai ter Ilíada e Odisseia, carregou essa característica. Carregou essa característica, essa musicalidade, que torna a leitura agradável, né? Soa bem para nós, isso é uma coisa muito instintiva, e que outras literaturas trouxeram. E no caso da nossa, é uma coisa que vem, uma coisa orgânica, né? E que a gente pode observar facilmente na história. E pode ler, desculpa. Agora esse slide fica, gente. Bom, gente, então a gente já tá quase chegando ao final. Que pena, passou muito rápido.
como eu vi aí no chat, tem muita gente falando que o modernismo é o movimento preferido. Eu acredito que seja justamente por quebra de paradigmas, quebra de padrões, tanto estéticos quanto formais. O modernismo ele vem para revolucionar tudo que a gente conhecia e finalmente dar uma identidade nacional para as nossas obras, porque a gente sempre se voltou muito à Europa, né, ao que o pessoal estava fazendo lá, a gente estava fazendo aqui, mas o modernismo, apesar de ter se inspirado nas vanguardas artísticas europeias, ele criou aqui no Brasil uma identidade nacional. Então vocês podem ver, principalmente nas pinturas, que as pinturas do modernismo utilizarão cores mais brasileiras, digamos assim. Então vocês vão ter muita presença de verde, de vermelho, de amarelo. E isso pode ser um traço que seja simples, mas de muita importância, porque lembram-se que a gente estava sempre voltado para a Europa, voltado ao que eles estavam fazendo. E agora, no modernismo, a gente cria a nossa identidade nacional. E nada melhor do que um anti-herói para representar a nossa identidade nacional. Então, eu trouxe para vocês aqui Macunaíma, do Mário de Andrade. Acredito que vocês devem conhecer, devem gostar, porque é uma obra muito boa, muito gostosa de ler e até de fazer análise. Para quem não conhece, vou fazer um resuminho básico para vocês. Macunaíma, ele vai nascer filho do medo e da noite, então já começa a ser um anti-herói a partir daí. Ele vai ser filho de dois aspectos considerados negativos, então o medo da noite, algo que te traz uma certa repulsa, digamos assim, e ele vai ser sempre uma criança muito birrenta. Então ele sempre vai apurrinhar todo mundo. Até que um dia ele toma um banho de mandioca brava e vai se tornar um adulto. E como adulto ele não vai ser diferente, vai continuar apurrinhando os outros e vai ser um total anti-herói que a gente conhece, tá bom? Depois que ele se torna adulto, ele vai se apaixonar pela Si. A Si é a mãe do Mato e eles vão ter um filho, né? Nesse meio do caminho, a Si vai ficar grávida desse filho, só que ela vai perder esse bebê. Ela perdendo esse bebê, ela fica super desgostosa com a vida, fica super decepcionada, e aí ela vai falecer de desgosto e vai virar uma estrela. Só que o Macunaíma, ele era extremamente apaixonado pela Si, e ele fica muito triste depois que ela vem a falecer. Só que ele tem uma recordação dela, que é um amuleto, que ele chama de Muraikitã. E depois que ela vem a falecer, infelizmente, o Macunaíma perde esse amuleto, que era a única lembrança que ele tinha da sua amada. E aí depois, ele vai descobrir que esse amuleto está em posse do Venceslau Pietro Pietra, que é o gigante Piamã, comedor de gente. Então, total modernismo. Total modernismo. E aí, para recuperar esse amuleto, o Muraikitã, ele vai para São Paulo, o Macunaíma, com seus dois irmãos, e vai tentar diversas vezes recuperar esse amuleto para retornar para a tribo na Amazônia. Até que, por fim, ele consegue, retorna para a tribo da Amazônia, mas perde de novo esse amuleto. E aí, decepcionadíssimo também, ele acaba subindo aos céus ou falecendo também de desgosto. O Macunaíma, ele é um retrato do movimento antropofágico do modernismo. Vocês podem pegar várias referências disso. Vocês podem até relacionar o quadro do Abaporu, da Tarsila do Amaral, com essa obra. Vocês podem traçar vários paralelos legais e interdisciplinares, mas foi isso que o Mário de Andrade quis trazer pra gente, uma história totalmente controversa e que tivesse realmente uma identidade nacional, a identidade do Macunaíma, que é o nosso anti-herói. E vamos lá, que prato cheio, né, gente? Gigantes comedores de gente, uma jornada, a pessoa morre. A gente, esse caso é muito rico para a gente estudar.
Então, vamos tentar, se a gente quiser só para brincar com esse fato do fato de gigante comedor de gente, também a gente tinha esse mito da mitologia. O filho de Poseidon que eu citei há pouco tempo atrás, que Odisseu matou e por isso despertou parte da inimizade de Poseidon por ele, era um tipo de gigante comedor de gente. E você tem isso também na mitologia nórdica, essas figuras enormes que rivalizavam com o homem de alguma forma. Mas vamos nos atentar à metamorfose, que vai estar presente no Macunaíma, né? Essas transformações todas que acontecem. A metamorfose, essa coisa meio que a gente vai ver não só na nossa literatura, né? A gente vai ver isso em cultura pop, a gente vai ver isso em, sei lá, que a gente pode trazer disso um X-Men da vida, sabe? Tipo, aquela criatura, aquela entidade que pode se tornar outra pessoa, assumir outra face. Isso já tinha muito. Na Grécia, o melhor exemplo disso, mais uma vez, dessa vez eu não vou errar o nome, Catra, da mitologia grega, Zeus. Ele mudava de forma por quê? Lembra quando eu falei que os deuses eram vingativos, etc? Zeus tinha uma esposa que não gostava do fato dele trair ela. Quem diria, não é? Mas ela meio que sabia. Só que ela não tinha como culpar Zeus. Assim, não como culpar Zeus, não é que ela... É como se ela não tivesse o que fazer com ele. Né? Você pega a entidade Mor lá, você vai se vingar dele? Não. Ela vai resolver se vingar das amantes e dos filhos. É até uma coisa muito engraçada a gente traçar um paralelo com hoje, né? Aquela coisa de rivalidade, né? Entre mulheres e tudo mais. Você percebe que esse pensamento que hoje em dia a gente tenta desconstruir por não entender ele como saudável, ele também vem de lá, né? Você vê, era em vez de brigar com o marido, que era quem estava fazendo a besteira, e eu vou dar o exemplo do porquê que era ele que fazia a besteira, ela ia brigar com a amante, ela ia brigar com o filho daquela união, que tinha a ver, entendeu? A pessoa muitas vezes não tinha culpa. Nesse exemplo aqui que tá até na ilustração, Zeus é o boi, tá? Zeus é o boi, porque ele, para tentar burlar a esposa um pouco, ele se transformava em coisas, ele se transformava em animais, ele se transformava em outras pessoas. Então vai haver casos de ele se transformar no marido da esposa, para ela não saber que é Zeus. Há casos em que ele se transforma num boi, igual nesse caso ele virou um boi manso, que chegou perto da moça, e a moça foi lá acariciar o animal, e aí ele meio que, sendo muito mansinho com ela, faz ela montar em cima dele, e no que ela monta, ele dispara e sai voando com ela. A ponto de não conseguir descer dele, ele leva ela embora, e aí eles fazem o que tem que fazer em algum momento. Ou quando ele vai sequestrar um menino, um jovem camponês, acho que em Troia, ele se transforma numa águia. Pega o moleque pelos ombros e leva embora. Ele usava muito desse recurso. Então, essa coisa da metamorfose, a gente pode pegar isso um pouco da Bíblia também, né? Se a gente quiser trazer um pouco para uma coisa que a gente palpa melhor, que é o cristianismo. Você tem o diabo, né, que virou uma cobra no paraíso para tentar Adão e Eva, né? Então, é um elemento fascinante e que remonta muito em nosso imaginário, essa coisa do poder tomar a forma que quiser, esse fascínio, essa imaginação solta. E, no caso também, a gente pode pensar na tragédia, né? Porque a história do Macunaíma não termina bem, né? E assim como eu brinquei agora, a história de Édipo também não terminou bem. No final, o destino dele se cumpriu e o destino dele, que ele mal estava sabendo qual que era, acontece e até se cega. Ou o Ajax, que pula numa estaca de madeira, né? Não são histórias que acabam bem. Mas, e para tentar amarrar Macunaíma e também um pouco disso tudo que a gente tentou trazer, todo esse espírito dessa narrativa humana que a gente fez a leitura através da Grécia, a gente tem, como o Renato comentou antes, o Joseph Campbell, né? Porque ele, enquanto esse estudioso de narrativas, né, desse poder que as narrativas têm e o quanto elas falam sobre o homem, ele fala sobre o herói das mil faces. Então ele vai falar de uma... Hoje em dia a gente pode até se confundir, né? Quando a gente ouve falar do herói das mil faces, da jornada do herói, parece muito mais uma cartilha de como escrever a história de um personagem, de um herói, né? Porque muita gente vê isso, talvez em Star Wars, em Harry Potter, em Senhor dos Anéis, né? Essas coisas mais um pouco mais icônicas assim em cinema, você vê muito disso, né? Essa jornada toda sendo construída e muitas vezes associada a elas como se fosse, não, então eles seguiram uma cartilha, não sei o quê. Claro, de certa forma. Só que quando o Joseph Campbell fez esse estudo, ele fez essa análise, ele não fez uma cartilha de sucesso para nada. Ele estudou, ele viu isso acontecendo em mitos, ele viu isso nas narrativas de culturas se repetindo, essa estrutura do herói que tem de sair numa jornada em busca de algo e dos desafios que aos poucos vão se tornando cada vez mais difíceis, de quando ele se consolida, quando ele consegue o que ele quer,
e eventualmente ele volta o arco se fecha, dele voltando um pouco para o ponto do início. Não que todas vão seguir todos esses pontos, e nem todos exatamente na mesma ordem. Às vezes isso vai se alterar. Como eu disse, não é uma cartilha, por mais que parece que é inescapável, né? A gente sair disso. Porque quantos filmes a gente começa com um protagonista, mesmo filmes que não sejam de aventura, né? Mesmo que fosse um romance, você pega o personagem, ele tá lá vivendo a vidinha dele numa boa, e começam a acontecer coisas que tiram ele daquela numa boa que ele tava. E ele tende a começar a encarar coisas. E aí aparece um pequeno desafio, que tira ele da zona de... que ele tem de se provar ali para sair de uma saia justa. Depois ele vai crescendo na própria história, ao ponto de que ele é bem sucedido, ou de qualquer forma tem um desfecho num ponto, ou muito, se não muito parecido no local, né? Se, por exemplo, se o personagem não volta para o que era no começo, ele volta para aquele estado de, entre aspas, tranquilidade. Né? No caso de Macunaíma, talvez não. Né? No caso de Edipo, talvez também não, né? Porque no caso da Grécia a gente está falando muito de histórias trágicas, e aí o paralelo é melhor com Macunaíma, mas as coisas acontecem aos poucos, tem aquela escala, e em algum momento elas se concluem. As coisas se amarram com estruturas de desafios, tudo acaba se amarrando. Então, esse livro é super recomendado, né? Inclusive o Sapiens, que acho que o Renato falou também, maravilhoso, vai tratar muito disso. Acho que tem o Homo Deus, que é do mesmo autor do Sapiens, só que o Homo Deus já trata um pouco do futuro, né? Disso, não só com esses temas, né? Mas é um outro livro que assim, eu recomendo, que é maravilhoso. E como tudo isso se amarra, né? Como o ser humano, ele é um animal com características próprias, tal qual um gato gosta de escalar coisas, um cachorro gosta de latir, o homem gosta de contar histórias, gosta de narrativas, e instintivamente ele cai nas mesmas situações. Ele cria narrativas próximas, com temas semelhantes, ou com características semelhantes, ou levantando problemáticas semelhantes. Né? Tudo no seu devido contexto, tudo na sua devida época, mas sempre meio que preso a uma sina narrativa, né? Que é ampla, né? Absurdamente ampla, mas que a gente consegue ver as cordinhas se formando e as estruturas ganhando força. E é isso, gente. Era isso. Esse era o nosso último. E eu tentei fazer dramaticamente uma tela preta agora, para o slide passar. Consegui agora. E é isso. Passou Agora muito rápido, né? foi rapidíssimo. E agora deixa eu ver o chat, gente, porque eu mesmo não estava conseguindo. Inclusive, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre Por tudo que favor. a gente falou, eu vi o comentário da Bianca sobre disponibilizar os slides. A gente vai ver com o Renato a melhor forma de poder fazer isso. Claro. Mas a gente disponibiliza sim. E a gente também queria saber qual foi a parte preferida de vocês na Podem comentar, apresentação. por favor. Se tiver alguma coisa que vocês querem Vamos que interagir um no pouco, chat. a gente tenta. Gostaram, se vocês não gostaram. Olha só que legal, um monte de gente falando que gostou. Vocês são os amores, gente. Não, imagina. Quem faz essas aulas são vocês, né? Vocês aqui querendo, tendo essa vontade, e a gente tenta ajudar como pode, né? No final é isso. Que legal, gente. Que legal que vocês gostaram. Queria agradecer de novo a vocês todos que participaram. A gente ainda tá com 31 pessoas. Isso é muito legal. Segurou a audiência. Sim, a gente queria agradecer muito também ao Renato pelo espaço, a todo o pessoal do Ubuntu que disponibilizou, e a gente espera que a gente consiga trazer mais coisas para vocês, mais coisas que seriam relevantes para a vida de vocês, para o vestibular e também para a literatura como forma de lazer. Sim, e agora que eu tô conseguindo ver o chat finalmente, gente, inclusive vocês devem estar vendo junto, porque acho que minha tela ainda tá compartilhada. Isso mesmo, gente, Zeus é um safado. E sim, ele virava chuva também. Não tinha tempo ruim, não era negócio de ficar virando boizinho, ficar virando marido da pessoa. Não, vira chuva, o cara podia, né, gente? Vou deixar passar? Não vou. Então tinha tudo isso mesmo. E obrigado mesmo, viu, gente? Tô dando uma olhadinha aqui. Vocês riem, né? Vocês riem, mas é um riso meio errado nosso, né? Porque, meu Deus, eram umas coisas muito absurdas. E é isso, gente. Olha lá, alguém falou que gostou muito do realismo. Quem? O realismo é quando as coisas começam a dar uma esquentada, né? É mais legal. É mais legal. E eu pelo menos, lembro que na escola eu já gostava mais, porque exatamente por isso, né?
as coisas começavam a esquentar, e também porque parecia que ele era mais cotidiano, né? Essa coisa das pessoas não serem tão idealizadas. Idealizadas. Era muito mais real, né? Era muito, muito, muito mais real. Então é isso, gente. Se vocês tiverem. Ah, vocês são os amores, ó. Se eu for ficar agradecendo a todos vocês, nossa, maravilha. E obrigado de novo. Obrigado pro Renato, para vocês. E obrigado ao pessoal do marketing, ao pessoal do TI, que Todo ajudou. o pessoal do marketing do TI foram super essenciais para que isso acontecesse. Todo um abraço especial, Elias, né, que juntou todo mundo com o marketing, com aquela arte maravilhosa. Devo dizer para vocês, gente, que a arte está melhor do que a gente está hoje em dia, né, porque aquilo foi pré-pandemia, né? É bom deixar isso claro. Sim, Christian, a gente vai tentar disponibilizar no YouTube para vocês. Sim, tá tudo gravado, né? Acredito que ou o Renato ou o Saulo que vão fazer isso para vocês. Então, vocês podem passar para os colegas que acabaram não conseguindo ver por diversos motivos, mas eles podem ter acesso também. E fica o material disponível para vocês mesmo. Eu também pergunto para ele da questão dos slides, né? Para vocês terem eles, talvez para algum estudo. A gente sabe que a gente teve que pincelar, ser pontual com algumas coisas, mas... Às vezes disponibilizar o link da apresentação de slides na própria aula do YouTube, né? Na descrição. Sim, também. Talvez a gente possa fazer isso. Com certeza. Mas é isso. O Renato tem alguma coisa para falar? Sim, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, eu quero só agradecer em nome da rede a vocês dois que já são professores da rede, né? E aos meninos e as meninas que ficaram aqui até o final, mesmo depois dos vários problemas que aconteceram aí. E é isso, aula maravilhosa, aula importante que faz com que a gente perceba a importância de perceber essas referências todas que existem nas obras, e vestibular adora isso, né? Vestibular adora que a gente faça esse tipo de coisa, tanto em resolução de questão, como questão objetiva, como em redação também. Então a aula hoje serviu não só para o vestibular, mas também para a gente entrar em contato com essas narrativas que fazem parte da nossa vida. E vai sim, essa aula vai para o YouTube. O slide também, se eles puderem, né, disponibilizar para nós, com certeza a gente vai disponibilizar também lá no link do YouTube ou nos grupos diretamente para vocês, né? E agora acho que fica aberto aí para quem quiser falar, quem quiser, porque aqui tem essa possibilidade, né? O YouTube não dá essa chance. Quem quiser abrir microfone e perguntar alguma coisa para os professores, falar, responder, fazer uma pergunta no chat, etc. Se não, né, a gente encerra por aqui. Mas é isso, gente. Valeu mesmo. Todo mundo presente aqui ainda. Isso é muito importante para nós. É isso. Obrigado a todo mundo. Vamos lá, gente. Então, estamos aqui ainda. Se quiser... Eu acho que o Renato falou, é uma ideia muito boa mesmo. Eu vou pegar o arquivo já dos slides, eu posso até mandar para ele o arquivo mesmo, e aí depois vocês disponibilizam como achar melhor. Por mim não tem problema nenhum. Ele tem o pessoal nos grupos, aí ele pode mandar pro pessoal nos grupos. Manda salve. Manda salve. Tô me sentindo youtuber. Ai, viu, gente? Ai, que péssimo, que péssimo. Mas é isso, gente. Então, passa os artigos, né? A gente passa. Claro que a gente passa. Peraí. Eu posso mandar aqui mesmo. Qualquer coisa, peraí. Vamos ver se... O pessoal tem nosso zap da redação, né? Da equipe de redação. É verdade, tem o pessoal da redação. Pode disponibilizar nosso zap. Não tem nenhum problema. A gente tira dúvida, sim. E o que a gente não souber, a gente ajuda a correr atrás, né? Uhum. Porque, inclusive, desse tema que a gente tratou, né? Um tema amplo, né? A gente tem de fazer um recorte por questão de tempo, e até para não embananar muitos conceitos, né? Porque os conceitos casam muito com várias coisas, então fica complicado, né? Isso, Bianca. Bianca, pode disponibilizar, por favor, não tem problema, não. Não, foi a Vitória. Foi a Vitória que falou que tem. Obrigado, Vitória, e obrigado, Bianca. Agora que eu vi. Obrigado, Bianca. Obrigado mesmo. Então, acho que é isso, gente. Então, acho que a gente vai encerrando. Sim. E obrigado mais uma vez. Foi muito legal passar o sábado com vocês. Eu espero que isso ocorra mais vezes. E é isso aí, gente. Continuem estudando. Ainda bem que o Enem foi adiado, né? Pois é, né? Nossa. Com muita pressão dos estudantes, ainda bem que ele foi adiado. E é isso, vamos continuar seguindo, firmes e fortes.
até a gente conseguir ultrapassar essas barreiras. Exatamente, exatamente. Mas obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. E até. Um beijo pra todo mundo. Peraí que o Douglas tem uma pergunta. Douglas, isso aí, Douglas. Tava com o cursor aqui começando a fechar. Manda lá, manda lá. Não fecha, deixa o Douglas perguntar. É no seu tempo, Douglas. Por favor. Isso. Não usou o Douglas, Leônidas. Não usou o Douglas. Tadinho. Como a influência mitológica pode cair na prova, diretamente ou indiretamente? Eu acredito que muito indiretamente. Porque dá para fazer vários paralelos com um monte de assuntos da história. E também é interessante o conhecimento da mitologia para utilizar como interdisciplinaridade na competência 4 do Enem, na redação. Então, acredito que possa ser... Isso, acredito que pode ser cobrado em questões de história, em questões de filosofia e também como bagagem para as redações de vocês. Todo o repertório é válido, né, na redação. Diretamente, eu acho difícil tratar, né? Talvez alguma prova que... Não é nem exatamente, mas alguma prova que trate de obras específicas, né? Que até um tempo atrás a gente... Eu posso falar muita besteira agora, mas se eu não me engano, eu acho que ou Ilíada ou Odisseia teve alguma prova, não teve? Alguma vez? Eu não sei se foi leitura... Não, acho que não foi FUVEST, mas eu lembro... talvez tenha sido algum vestibular. E aí acabou caindo. Então, esse tipo de conhecimento específico em uma prova, ele acaba sendo... É uma coisa que a gente tem que... A gente acaba tendo que... Não adivinhar, né? Mas quando é uma leitura obrigatória, a gente lê e vida que segue. E aí toda a bagagem acaba concluindo melhor. É como se fosse uma base, né? Funciona mais como base mesmo. Eu acho que é mais funcional assim, como base. Quais são as competências da redação do Enem? Então, as competências são divididas em 4, né, nas redações, e aí cada uma delas diz respeito a uma coisa específica